Alô para você que nos acompanha pelo canal. Estamos juntos novamente para a gravação de mais um vídeo, mais um conteúdo sobre notícias do Reino de Deus. Nós intitulamos assim esta série de mensagens onde nós estamos meditando, estudando, analisando o Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós falamos um pouquinho nos vídeos anteriores sobre este Evangelho, né, a sua estrutura. Mateus ele começa apresentando o rei prometido de Israel, e ele escreve a uma comunidade. Essa comunidade, nós dissemos, provavelmente uma comunidade cristã judaica, mas também provavelmente a sua intenção é comunicar toda aquela geração, comunicar especificamente e principalmente que o rei prometido a Israel havia nascido. Ele surgiu ali naquela geração, mas ele foi rejeitado, ele não foi aceito pelos judeus. Mateus ele vai narrar o início, o nascimento de Jesus e as dificuldades encontradas. Não houve privilégios para Maria, para José, mas houve livramento. Então, Mateus ele começa a narrar os fatos sobre o rei de Israel, o rei que esteve entre os seus conterrâneos, né? Assim que a gente chama aqui, os seus irmãos, os seus compatriotas, mas que foi rejeitado. E Mateus ele vai apresentar provas, começando pela genealogia do próprio Cristo. Ele mostra essa relação, ele vincula, né, o Messias, o Jesus Cristo, né, na genealogia a Abraão e a Davi. Então, a genealogia de Cristo está vinculada a dois pilares do judaísmo, que é Abraão e Davi. Então, ele começa falando da genealogia desde Adão e ele foca em Davi e Abraão. E é interessante que Mateus, como nós falamos, ele faz aquela relação de 14 gerações e ele tem um cuidado matemático, ele tem um cuidado de ir fundo e falar para pessoas que ele sabe que levam muito a sério a tradição. Os judeus levam muito a sério a tradição veterotestamentária, a tradição dos seus ancestrais. E aí é por isso que Mateus tem esse cuidado de navegar, de investigar e trazer provas que são verídicas, que comprovam que Jesus Cristo era o Messias, era o Rei esperado por Israel. Em Mateus nós encontramos o cumprimento, né, das promessas do Antigo Testamento sendo reveladas em Cristo. Para o evangelista, em Jesus Cristo, o Rei prometido de Israel, se cumprem todas as promessas do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus é o sim e o amém para todas as promessas que estavam lá. Então, todas as promessas de Deus tiveram o sim e o amém em Jesus, agora no Novo Testamento. E ainda é assim, todos aqueles que estão em Cristo, que servem a Cristo, que creem em Cristo, que o adoram, eles têm nele o sim e o amém em relação às promessas de Deus. Louvado seja Deus. E Mateus, ele em seu relato, porque nós saímos
da genealogia, estamos agora percorrendo as páginas do capítulo 1, versículo 18, e entrando no capítulo 2. Tá? Nós vamos fazer comentários ou panoramas desses textos. E eu quero aqui trazer a você, comunicar a você nesse vídeo mais um pouco das evidências que Mateus ele traz sobre a veracidade do fato de Cristo ser o Rei prometido de Israel. Os judeus esperavam por esse rei, as profecias falavam deles, e Jesus ele nasce, e o Evangelho mostra que ele nasce não só numa cultura, mas, embora fossem os seus próprios irmãos, mas ele nasce em um tempo, em uma região hostil, não só a ele, mas principalmente as propostas que ele traz sobre o reino de Deus. E tudo começa no seu nascimento. Quando Jesus nasceu, outros evangelhos sinóticos, como Lucas, vão mostrar, por exemplo, que nem houve aonde Maria se hospedar para ter o menino. Então, não havia espaço nas estalagens, inclusive em função do período. Jesus ele nasce numa estrebaria, ele nasce entre animais, depois nós vamos falar disso, quando estivermos no Evangelho de Lucas. Mas é interessante, voltando para Mateus, que Mateus ele foca no nascimento de Jesus ali no capítulo 1, dando a impressão aos seus primeiros leitores e comunicando a eles que de fato o rei prometido a Israel havia nascido. E ele mostra a referência profética que está em Miqueias. Ele cita, ele dá a impressão para quem está ouvindo, para quem vai ler o Evangelho, de que os profetas agora se cumprem. Ele mostra a evidência profética. Se você ler Miqueias capítulo 5, versículo 2, você vai ver o profeta falando. Então, Mateus faz esse apanhado das profecias do Antigo Testamento para agora relacioná-las nesse primeiro momento, nessa primeira parte do Evangelho, a Jesus Cristo, ao seu nascimento. Então, os fatos comprobatórios começam com a sua geração, com a sua genealogia e a forma como Jesus vai nascer, a forma virginal de Maria. Isto é um sinal para Mateus, porque o profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, ele faz uma profecia que para Mateus é eco do que está acontecendo agora, porque é a primeira vez, nesse primeiro momento, que se cumpre de fato, de verdade, aquilo que o profeta vaticinou lá. Seu oráculo agora se cumpre em Jesus Cristo, porque Jesus ele vai nascer de uma virgem num processo, em algo que é um fenômeno, um miraculo de Deus. Jesus ele nasce ali sem que Maria tivesse sido conhecida por José, porque você vai ver que só posteriormente é que o texto vai dizer que após ela concebeu seu filho primogênito, a quem José deu o nome de Jesus, que significa Deus salva, Deus é salvação. Depois que Jesus nasce, aí sim José conhece Maria. Então a virgem conceberá, disse o profeta, e dará à luz, e o nome do menino será Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Então a Virgem concebeu, disse Mateus, deu à luz, e o seu filho Emanuel, ou seja, Deus conosco, ele agora é a salvação, é o Deus de misericórdia entre o seu povo, promovendo a salvação. A oferta de Deus a Israel é a oferta não apenas do seu rei prometido. Deus está dando a Israel, está cumprindo em Israel a promessa do nascimento, do envio daquilo que ele havia prometido nas alianças com o seu povo. O Messias, o Rei prometido, nasceu, e não apenas isto, ele é o Salvador do mundo, ele é o Salvador de Israel. Muito embora Israel o rejeitasse, muito embora muitos ainda rejeitem essa proposta, essa é a proposta de Deus para o mundo, que nele creia. E é por isso que Mateus está evidenciando para que as pessoas creiam, para que as pessoas leiam, ouçam o Evangelho e creiam. É por isso que ele traz evidências, é por isso que ele testemunha com fatos verídicos, não só daquele contexto, mas do contexto profético, do contexto da tradição, porque a tradição importa muito para os judeus, e Mateus ele foca na tradição. Então, o nascimento de Jesus ele tem um primeiro sinal, um primeiro miraculo que aponta para as profecias, que é o seu nascimento virginal, né? A sua concepção. O próximo sinal que Mateus vai elencar, que ele vai mostrar, é o surgimento no céu de uma estrela, um fenômeno ocorrido lá, né, que depois, popularmente, aquela estrela vai ser chamada de estrela de Davi. Essa estrela, ela aparece ali no norte de Israel, guiando reis magos, homens sábios, estudiosos dos astros, das estrelas, e estes homens vêm inquirir na sua sabedoria, nos seus estudos, chegar à conclusão de que aquela estrela que eles mesmos, através dos seus estudos, das suas pesquisas, das suas profecias, inquiriram que apontava para o rei de Israel, e eles seguem a estrela, até então chamada de estrela de Belém, porque ela vai repousar em Belém Efrata, justamente na região onde foi vaticinado pelo profeta Miqueias que Jesus nasceria. Eles chegam ali, eles têm um contato com o rei Herodes, eles fazem aquela inquisição sobre onde especificamente está o menino. Herodes também quer saber, mas eles continuam na sua peregrinação até encontrá-lo. E quando o encontram, aqueles homens tidos como reis magos, eles adoram a Jesus. Eles o servem com presentes. E o texto de Mateus vai fazer um apanhado, uma amostra desses presentes. Mateus diz que os magos, eles entregam a Jesus, em primeiro lugar, o ouro, e de forma análoga, de forma simbólica, o ouro ele aponta para a realeza. O ouro ele está presente nas obras do templo de Israel, e principalmente naquilo que Moisés fez para a tenda. Tudo que era de ouro tinha relação com Deus, tinha relação com a realeza, porque Israel ele já havia experimentado um reino teocrático. Muito embora para muitos foi desastroso, mas Israel havia experimentado um pouco da teocracia de Deus lá quando estiveram no deserto. E
tudo que era de ouro apontava para a realeza de Deus, Deus que era o rei de Israel. E agora o rei Jesus, o rei prometido aos judeus, ele tem sua realeza admitida, comprovada pelos magos do Oriente, ao trazerem para ele aquilo que simboliza a realeza, ao adorarem servindo com ouro. Mas não para por aí. Eles o servem também de forma análoga, simbólica, com a mirra. É interessante que, ou melhor, antes vem o incenso, né? Está aqui na ordem cronológica. Eles o servem com incenso. O incenso fala de algo elevado. O incenso fala de algo superior, de algo até místico também. Porque o incenso, ele apontava para as orações que subia a Deus. Então, o incenso, ele se tornou muito comum como símbolo da divindade, apontando para a ascensão de Cristo, a divindade de Cristo, quem sabe sua glorificação futura. E também tem a mirra, né? Agora sim, que era muito utilizada, né, para embalsamar. A mirra, ela fala da humanidade. Em algumas culturas ela fala da eternidade também, né, em relação ao embalsamar corpos, né. Então, alguns estudiosos acreditam que ali, naquele momento, a mirra pode estar simbolizando a humanidade de Jesus e também já falando da sua morte e provavelmente da eternidade de Cristo. Ou seja, esses presentes, eles têm um significado. E Mateus, ele vai mostrar que esse sinal, isto comprova que o rei está presente, o rei estava ali, né? Então nós temos o cumprimento das promessas do Antigo Testamento apresentadas e vaticinadas, e todo esse apanhado profético, tudo isso é colocado por Mateus ali, é apresentado como provas para que os leitores, para que as pessoas que vejam, que leem, que ouvem o Evangelho de Mateus entendam definitivamente, de uma vez por todas, que Jesus de fato era o rei prometido a Israel. E o texto bíblico segue, né, narrando que Herodes, que era o rei da época, né, ele, muito embora Herodes não fosse judeu, mas idumeu, Herodes era descendente dos idumeus. Os idumeus são povos que estão diretamente ligados na tradição a Edom, né? Edom é o irmão mais velho, primogênito de Jacó. Edom é Esaú. E os edomitas, posteriormente, tem a sua variante, né? O seu descendente, que é o idumeu, a Idumeia, que está ali. Herodes, ele é idumeu da Idumeia. Herodes, ele é fruto, né, do casamento de um outro idumeu com uma mulher árabe. E Herodes, ele está constituído como rei dos judeus naquele período. E Herodes, pelo que Mateus mostra, ele de fato, e também por relatos históricos, ele de fato se converteu, ele se tornou adepto à tradição judaica, ao judaísmo, porque Herodes, ele faz uma coisa muito sensacional para os judeus, extraordinária, que é aquela obra monumental, escultural, que alguns vão chamar de exagerada,
Mas Herodes, ele eleva o templo em Jerusalém pela reforma que ele faz ao nível de maravilha mundial. Para muitos, o templo de Jerusalém, após a reforma de Herodes, ele não era senão uma das 8ª maravilhas do mundo. Herodes fez algo extraordinário, maravilhoso no templo. Ele fez uma reforma sensacional, digna de um grande escultor, um grande mestre das artes, né? Foi nessa época que ele construiu a fortaleza de Antônia, do lado do templo, né? E Herodes creu que Jesus era de fato o rei, que o rei havia nascido, tanto que ele temeu e ele, de forma ardilosa e sutil, ele sugeriu que iria adorá-lo, mas não, Herodes queria matar Jesus, porque ele não admitia outro sucessor, e principalmente um judeu. E o fato de Herodes não ter conseguido encontrar Jesus, encontrar o menino, por questões de os magos não terem relatado a Herodes, porque eles não voltaram, eles não retornaram como prometeram a Herodes, até onde ele estava, após adorar o menino, após servi-lo, eles não voltaram como prometeram, aonde estava Herodes, por onde ele estava, mas orientados por Deus, seguiram outro caminho. E Herodes, indignado, sentindo-se contrariado e descompensado, porque ele era um homem cruel, e Herodes era um homem descompensado e utilizava a crueldade como ferramenta, como ele vai fazer na matança dos inocentes. E é aí que Mateus ele vai trazer como confirmação profética mais esse acontecimento terrível. Mateus vai mostrar a profecia de Jeremias, capítulo 31. Não me falha a memória, o versículo 15. Mateus vai falar da profecia que ele associa a esse acontecimento, para que se cumprisse o que estava escrito. E Herodes mata inocentes na tentativa de eliminar Jesus, de eliminar o rei prometido a Israel. Mas assim como aconteceu com Moisés no passado, Deus promove o livramento de forma miraculosa, de forma maravilhosa. Deus livra José, Deus livra Maria, Deus livra Jesus. E eles continuam e seguem na sua trajetória profética, onde novos acontecimentos virão, e Mateus vai relatar todos esses acontecimentos, porque após apresentar o rei, após trazer as provas verídicas de que Jesus é o rei de Israel e que as profecias sobre o nascimento, sobre o surgimento do rei haviam se cumprido nele, agora ele segue falando desse rei como sendo o Messias também de Israel. E eu quero convidar você a continuar conosco essa nossa jornada, seguindo as notícias do reino, ouvindo o comunicador que não é outro senão Mateus. Mateus é sensacional porque, como nós falamos e prometemos, agora eu vou dizer, Mateus ele aparece pela primeira vez no Evangelho, no próprio Evangelho, estando ele ali na coletoria de impostos. Jesus passa, o vê ali e o chama. E é interessante que ali o seu nome é Levi, que quer dizer ligado, ligado a, unido a algo, né? E na sequência, quando ele aparece seguindo a Jesus entre os discípulos, entre os apóstolos,
ele agora é conhecido como Mateus. E essa é uma variação do nome Matthew, né? Ou Matthew, como é no inglês, Mateus, o nosso Mateus. O significado do seu nome é dádiva de Deus, presente de Deus. E Mateus faz jus ao sentido do seu nome quando ele comunica no seu evangelho aquela geração, aqueles primeiros leitores, e agora a nós, nos nossos dias, o evangelho comunica o presente que Deus nos deu. E Jesus é uma notícia presente do agora. Deus nos deu uma dádiva, um presente chamado Jesus para a minha vida, para a tua vida. Não há presente melhor, não há presente mais significativo, não há presente maior. Todas as promessas de Deus tiveram sim o amém nele e tem para a tua vida. Se você nisso crê, se você nele crê, se você absorver essas verdades para a sua vida. Então eu quero desejar a você muita paz, muita saúde, felicidade, e nós estamos nessa jornada para ajudar você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ajudar você a crescer, porque esse é o nosso objetivo, esse deve ser o nosso propósito, a nossa meta para este ano: crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crescer não como profissionais apenas, mas como seres humanos. Eu falei disso em outro vídeo. E Mateus, ele acolhe esse presente de Deus, ele segue a Jesus e ele decide em um determinado momento da sua vida comunicar aos seus, comunicar à sua geração, comunicar aos leitores daquele momento em que ele estava vivendo, e já vinha provavelmente comunicando e agora decide escrever, decide falar, decide comunicar pela tradição algo que ele não podia ficar só para ele. Então, as coisas boas, eu quero fechar aqui com isso, né, com essa palavra. As coisas boas, as coisas que mudam, que mudaram a sua vida, as boas notícias, compartilhe. E aí eu já pego essa deixa para pedir a você que compartilhe o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com um amigo, compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus. Comunique boas notícias, comunique aquilo que você sabe que é bom, compartilhe, viralize boas notícias para as pessoas e viva isso, né? Absorva isso para a sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida ela vai despontar, a sua vida vai mudar, as coisas vão acontecer na sua vida e você nem vai perceber que a sua vida mudou para melhor quando você começar a fazer coisas boas, quando você começar a semear boas sementes, a boa semente do Evangelho. Então nós fechamos este vídeo e agradecemos a você que ficou conosco até agora e que está conosco aqui no canal. Deus abençoe você e a sua família.